Amigos e amigas, minha gratidão pela presença de vocês. Estou encantado com a nova Casa Jauense. É bonito, a fachada ficou muito bonita. O ambiente interno bastante acolhedor, o que nos dá uma alegria muito grande, né? E o nome da instituição nova, Allan Kardec, já indica o comprometimento que nos deve unir, né? Allan Kardec é codificação, a base do espiritismo. Fora dele não há espiritismo, há modismos, né? Então, este nome, comprometido com a origem genuína do espiritismo, nos traz uma segurança, uma tranquilidade muito grande. Então, já de início, eu quero cumprimentá-los, especialmente pela oportunidade de estar aqui visitando. Eu venho muito a Jaú, estou sempre aqui, né? Mas, nesta casa, pela primeira vez. Conheço muito de vocês, o que me dá uma alegria muito grande. Então, de forma que manifestamos aqui a nossa gratidão e os nossos cumprimentos. E nós oferecemos para a noite de hoje uma temática muito interessante que vai surpreender vocês. Nós demos o nome a essa abordagem de Deus sabe. Notem que a gente poderia acrescentar a palavra tudo. Deus sabe tudo. Mas não há necessidade. A expressão Deus sabe já é suficiente para indicar a grandeza do Criador, Deus, o Pai de todos nós, que nós vamos aprendendo gradativamente a conhecer. Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos os atributos de Deus, referindo-se a algumas qualidades que nós podemos antecipadamente conhecer e especular, dada a grandeza da obra. Allan Kardec vai dizer em A Gênese, capítulo 2, que a obra mostra a grandeza da origem. Quer dizer, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E nós não precisamos ir longe para perceber esse efeito inteligente. Porque se a gente observar o próprio corpo com os seus sistemas variados, sistema de circulação, sistema respiratório, sistema reprodutivo, o nosso sistema que forma esta estrutura biológica corporal à nossa disposição, a gente vai perceber com clareza que existe uma causa inteligente que pensou em tudo e planejou, portanto, este organismo que funciona perfeitamente e que tem um tempo de validade, que se estraga, sofre os efeitos do tempo e também os efeitos dos nossos descuidos, dos nossos vícios, etc. Mas, em síntese, é uma organização biológica perfeita. Nós estamos vendo o garotinho que está nos encantando aqui, demonstrando a sabedoria do Criador, que nos oferece corpos biológicos para que nós, como almas imortais, possamos executar esse programa de progresso. Mas se quisermos sair do nosso mundo corpóreo, se nós observarmos a natureza, a variedade da natureza, com os seus espetáculos da vida vegetal, da vida animal, da vida em si, até considerando os alimentos que nós ingerimos, né? Eu não sei como é que é com vocês, mas eu adoro caqui. Aquele bem vermelho que derrete na boca, eu adoro aquilo. Quer dizer, a ideia original é de Deus. Mas existem os espíritos que trabalham em nome de Deus para cuidar das plantas, para cuidar dos insetos, dos animais e daqueles materiais comestíveis. E Deus, na sua grandeza, deu sabor aos alimentos, doces ou salgados, né? Naturalmente, que depois nós aprendemos também a adoçar ou a salgar com outros produtos, mas Deus deu um sabor original para que sentíssemos prazer na alimentação, porque o corpo precisa ser alimentado, precisa de energia para sustentar-se durante o seu período de permanência na Terra. Mas claro que não é só o caqui, né? Vocês devem gostar de banana, de laranja, de abacate, de abacaxi, e toda uma série, essa variedade que a natureza oferece para a nossa alimentação. Mas não é só para alimentação. Se observarmos as plantas, né? Se observarmos uma orquídea demonstrando a grandeza, a beleza, multicoloridas, entre outras maravilhas da natureza. Quer dizer, alguém planejou isso, alguém pensou em tudo isso.
E claro que nós podemos estender isso nos reinos da natureza infinitamente, dadas as riquezas naturais do planeta. Mas se a gente sair da Terra, então, apesar de tudo que aqui temos à nossa disposição, como a luz solar, a água, esse elemento extraordinário que nos é indispensável à vida, né? E dermos voos mais altos de imaginação e especulação, vamos nos concentrar na grandeza do universo. A nossa ciência conseguiu detectar trilhões de galáxias no universo. Antes achávamos que éramos os únicos habitantes do universo. E agora, apesar de não ter havido contato ainda com outras humanidades, é muito óbvio que a Terra não pode ser o único planeta habitado. É muito óbvio isso. Basta pensar um pouco para que a gente não pense que Deus criou espaço inutilmente. Então, os cientistas vão se deslumbrando com as descobertas, percebendo essa infinitude, esse infinito do universo. E a palavra infinito nos confunde profundamente, porque por mais que a gente viaje no tempo e no espaço, esse infinito vai até onde? Quando chegar lá tem um muro, como é que é? Nós não sabemos, não conseguimos imaginar isso, a nossa capacidade intelectiva ainda é pequena. E tudo isso ainda consideramos, e quero saudar os meus amigos que estão vendo aí posteriormente gravado esta abordagem, porque tudo isso ainda é a referência que nós temos deste planeta. Não temos ideia ainda de outras coisas que nos aguardam, de outras possibilidades evolutivas que vamos alcançar com o tempo. Até porque Deus, na sua bênção, fez um outro favor para a gente, nos concedeu a imortalidade. Isso particularmente me encanta. Nós somos imortais, viveremos para sempre, e cada vez mais descobrindo novas possibilidades e constatando a grandeza da criação. Deus, conforme aprendemos com Allan Kardec, que é eterno, sempre existiu. Isso também cria uma confusão na nossa cabeça, porque como sempre existiu? Ora, se Deus tivesse nascido, como é que era antes? Alguém teria que ter criado. Então Deus é eterno, sempre existiu. Os Espíritos recomendaram, não entrem para tentar entender Deus, que vocês vão entrar no labirinto sem saída. E é verdade, porque para entender Deus, falta-nos alguma coisa ainda. Falta-nos um sentido que deveremos adquirir com o progresso. O progresso que vamos efetuar através das experiências intelectivas, intelectuais, morais, emocionais, psicológicas, através das várias existências que vamos vivendo na reencarnação, que apresentam um critério extraordinário, o esquecimento e a justiça. Se tem alguém a quem a gente tem que reclamar da vida, é a nós mesmos. Porque nós somos os construtores do próprio destino, com as nossas escolhas, decisões, etc. E aqui estamos nós, portanto, hoje, com a facilidade de já entender alguma coisa, ainda que precariamente, a nossa visão ainda é muito limitada, a doutrina espírita abriu um espaço gigantesco, mas a nossa limitação ainda é muito grande. Todavia, demonstra esta grandeza do Criador. O Pai Celeste, o Criador de todos nós, que criou os universos, já sabemos que não é mais só o universo, é os universos, criou as criaturas que se encontram em diferentes graus de amadurecimento e progresso. Existem aqueles filhos de Deus que estão abaixo de nós e existe uma multidão acima de nós. Nós estamos ali caminhando também. E Deus não cessa de criar, disseram os Espíritos. Cria continuamente, porque o espaço é infinito. E Deus é onipresente, está presente em tudo. É onisciente, sabe tudo, é onipotente, é imutável, não muda. É imaterial e é soberanamente justo e bom. Olha que coisa bonita. Leon Denis, no livro Espiritismo e Cristianismo, chega a dizer que Deus não tem forma. Claro, Deus não é um homem, nem tampouco uma mulher, muito menos um velho sentado numa poltrona com um tapetão à sua frente, um homem velho de barba. Deus não tem forma humana. A forma humana com membros e rosto e tronco é uma condição do nosso estágio. Nós precisamos passar por isso, justamente para desenvolver a alma nas suas potencialidades. Deus não tem forma. Mas Leon Denis diz que em determinadas circunstâncias, que ele não sabe como é, ele não tem ideia de como é, nós muito menos, Deus se faz visível
para as grandes almas, aquelas que se notabilizaram pelos grandes sacrifícios, pelas grandes renúncias, pelas grandes dedicações. Deus se faz visível. Como é que isso se dá? Não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar como é que é isso. É uma luz? Não sei. Não dá para dizer isso. O Leon Denis também confessa que não dá. Todavia, as almas mais puras, que já alcançaram e já trilharam o caminho do progresso e alcançaram a perfeição, ainda que relativa, ninguém alcança Deus, que é a origem de tudo. Os Espíritos responderam, Deus é a inteligência suprema, quer dizer, a maior inteligência, causa de todas as coisas. E então, essas almas puras, que alcançam a possibilidade de, em algum momento, visualizar Deus, diz que não lhe suportam o brilho. Essa afirmação de Leon Denis me comoveu profundamente, me levou às lágrimas. E então a gente fica a pensar nesta grandeza. Se nós tivéssemos oportunidade de ver o Cristo, por exemplo, não precisa nem ser o Cristo. Se o Dr. Bezerra de Menezes se fizer visível aqui para a gente não suporta a emoção, não suportará a emoção de ver um Espírito tornar-se visível aqui para nós. Imagine as grandes almas terem a possibilidade de perceber visualmente Deus, que como é, não faço ideia, nem Leon Denis faz ideia. Então esta grandeza deve merecer a nossa atenção. Será muito interessante nós aprofundarmos o estudo lendo os atributos de Deus lá em O Livro dos Espíritos e também em A Gênese, falando de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Deus. E o poder, a grandeza desse poder vai se mostrar no efeito inteligente, que aí está à nossa vista. Voltamos à perfeição do funcionamento do nosso corpo, da existência desta máquina biológica, como ao equilíbrio dos planetas, das galáxias, etc. Mas tudo isso surgiu em virtude de um detalhe. Em 2004, o Centro Espírita Allan Kardec de Campinas lançou este CD. É um CD que se chama Na Luz da Inspiração. Quem está aqui é a professora Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira nasceu em 1930 e morreu em 2013. Ela foi uma grande educadora, uma professora, escritora e palestrante espírita de grande inspiração, cuja característica principal era a suavidade. Suavidade, leveza, mas ao mesmo tempo leveza e firmeza doutrinária, caracterizando-se pela perfeita fidelidade doutrinária aos princípios espíritas. Hoje que nós vemos uma enxurrada de distorções na internet, com um monte de gente falando bobagem, com um monte de gente querendo colocar-se acima do espiritismo, o ego superexcitado, bobagens, afirmações descabidas que estão aí na internet, sensacionalistas, que nada tem a ver com o espiritismo. Está cheio disso atualmente. Nós, quando pensamos em Terezinha Oliveira, pensamos na fidelidade, na seriedade com o pensamento espírita. E a Terezinha foi autora de 35 títulos, entre livros, livretos e um CD. É esse aqui. O CD nem está aqui dentro. Eu só trouxe a capinha. Porque ninguém mais tem CD hoje. Tem alguém aqui que tem toca CD ainda? Eu não tenho mais. Faz tempo. Lá em casa tem centenas de CD, não sei o que eu vou fazer com eles. Na verdade, teria que passar isso para um pendrive, né? Mas disse que o pendrive também está condenado, né? Tem que passar para as nuvens agora. Eu não sei quando chover como é que vai ser, essas nuvens caírem, como é que vai ficar. Mas, enfim, esse CD contém músicas e poemas da extraordinária sensibilidade intuitiva dessa professora. Essa foto não foi trabalhada, não é Photoshop isso aqui. Essa foto a máquina fotográfica captou, espontaneamente, recebendo aqui assistência espiritual, né? Eu conheci Terezinha, convivi muito com ela, e sempre telefonava para ela quando eu tinha minhas dúvidas. Foi o meu anjo da guarda de orientação e de respostas às minhas dúvidas, aos meus questionamentos. Terezinha Oliveira me abriu muitos caminhos, inclusive foi ela que me indicou para sair fazer palestra pelo Brasil, e nós ficamos muito amigos, eu sempre a buscava, sempre perguntava por ela. De forma que mantínhamos um vínculo afetivo muito expressivo.
Então, esse trabalho, lançado em 2004, quando se comemorou o bicentenário do nascimento de Allan Kardec, que nasceu em 1804, né? Em 2004, 200 anos, a editora Allan Kardec, que é filiado ao Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, que é uma referência doutrinária no Brasil, principalmente por causa dos seus fundadores e da continuidade do trabalho que a Terezinha deu, do trabalho que ela continuou seriamente, comprometida com a doutrina e, naturalmente, fiel aos princípios doutrinários. Por mais de 50 anos, ela atuou no Centro Espírita Allan Kardec, tendo presidido a instituição por algumas vezes. E ela tinha um detalhe muito interessante, porque ela não era médium ostensiva. Ela era médium intuitiva. E ela tinha essa capacidade de percepção dos conteúdos espirituais com muita facilidade, muito inspirada. Uma sensibilidade privilegiada. Não que seja privilégio, ela conquistou isso. Pela sua disciplina, pela sua dedicação, pelo seu estudo, etc. Né? De forma que ela juntava a capacidade anímica dela, ela juntava a sua capacidade de percepção, os seus conteúdos, com a inspiração vinda dos benfeitores que atuavam através dela. Animicamente, mediunicamente e intuitivamente, não ostensivamente. Terezinha viajou pelo Brasil, se tornou muito conhecida e, como disse, se tornou uma referência. E ela deixou um legado de fidelidade, de seriedade, de firmeza doutrinária, ao lado de 145 vídeos que estão no canal de YouTube do SEAC Campinas. Esses vídeos são cursos que ela ministrou. Esses cursos foram gravados e estão disponíveis no YouTube. Tem curso de mediunidade, de evangelho, de fluidos, de passes, reunião mediúnica, tem 5 playlists lá. No total dá 145 vídeos. Se vocês procurarem, terão a oportunidade de encontrar um conteúdo sério, um conteúdo que representa a doutrina espírita, não esses conteúdos deturpantes que aí estão atualmente, muitas vezes desrespeitosos à seriedade do espiritismo. Né? E então, nesse CD, nós vamos encontrar este filtro da Terezinha, esta capacidade de assimilação da inspiração somada à sua própria capacidade. São músicas e poemas declamados com a sua voz, ela cantando e ela declamando. E nesse CD tem uma faixa aqui que tem o título de Deus Sabe. Por isso a expressão que estou usando com vocês. Deus Sabe. Essa música sempre me comoveu. E os anos passaram, esse CD ficou esquecido, porque é um CD, ninguém lembra disso. Muita gente nem sabe. Alguém sabia desse CD? A maioria das pessoas não sabe. Ninguém tem lugares que eu vou que as gerações mais novas nem sabiam da existência da Terezinha Oliveira. Ela morreu já há 12 anos, né? E então, vai se esquecendo. E eu guardava isso no coração. Mas vamos ouvir a música Deus Sabe. Vejam, os arranjos, eles são do Ulisses Vedovelo, que foi amigo pessoal dela. E a letra, ela expressa muita grandeza moral e doutrinária, além da suavidade da voz e, naturalmente, o conteúdo que nós vamos ouvir agora. A Neuza vai cantar para a gente. Então, a letra é de Terezinha Oliveira e o arranjo do Ulisses Vedovelo. Deus Sabe. Vamos ver se a altura tá... Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém.
Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Obrigada, gente. Que mensagem linda para nós, né? Que recado lindo. Vejam vocês que arranjo belíssimo da inspiração do Vedovelo. Mas, ao mesmo tempo, em poucas linhas, em pouquíssimos versos, nós temos a expressão de princípios doutrinários aí. Primeiro, a letra já começa com o título Deus sabe. E ela vai dizer, Deus sabe todas as coisas. É claro que sabe. Deus é o Criador, é o Pai de todos nós, é aquele que comanda o universo. E Deus, não, como disse a vocês, não é um homem que fica sentado vendo a gente se arrebentar aqui. Não. Deus acompanha o cumprimento de suas leis e sabe o que nos convém, como diz a letra. Ora, muito conceito doutrinário está embutido aí, que nós precisamos desenvolver, discutir, debater, entender. Porque Deus, e olha o detalhe da letra, eu nunca pude esquecer isso, Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. E a gente vê que a dor está gritando à nossa porta. Todo tipo de aflição e dor e dificuldade de entendimento de todo tipo. Mas, por que Deus permite o sofrimento para alguns durante tanto tempo sofrendo que a gente sofre junto, de ver o sofrimento de alguém? Em outros o sofrimento é interrompido, bruscamente muitas vezes. Há uma necessidade por trás disso que nós não alcançamos. Não temos acesso ao currículo, ao prontuário de cada pessoa. Então, se a pessoa está passando por esta ou aquela dificuldade, é uma necessidade que a pessoa apresenta. E os envolvidos em volta ali também. Então, sem necessidade, Deus não deixa um filho sofrer, porque Deus não é um carrasco, sofre aí, não. Deus é amor intenso. Mas Deus conhece as nossas fraquezas, nossas necessidades, e nós temos a oportunidade de reparações conscienciais, não é imposta por Deus, é imposta pela nossa consciência. Então existem as provas para a gente progredir, ver se aprendeu, existem as expiações, que são consequências de atos lesivos, existem as abnegações. Muitas pessoas sofrem, não é porque têm que sofrer, elas solicitaram passar por aquilo para aprender algo, ou para ensinar alguém.
Como Cristo, por exemplo, ele não precisava sofrer o que ele sofreu. No entanto, submeteu-se àquilo para deixar os exemplos todos que nós temos conhecimento hoje. E assim acontece com vários. Com vários. Então, Deus, sem necessidade, não deixa um filho sofrer. Ele, na sequência, ainda oferece a substância da esperança. Confia, prossegue trabalhando, servindo, porque algo de bom sempre vem para aquele que espera com paciência. A letra traz essas maravilhas para nós, né? Então, esta letra de 4 versos que está aqui na minha frente, dizendo para a gente seguir confiante, mais adiante vamos alcançar o que a alma sonhou, e segue servindo no bem, porque quem prossegue e confia, algo de bom sempre vem. Quantas lições aí estão? Estão embutidos aí os critérios doutrinários, está embutido o evangelho e este hino de emoção que nos traz. Existe uma outra faixa, muito bonita também, o CD todo é bom. O CD todo é lindo, né? Porque ele apresenta esses conteúdos maravilhosos, vamos dizer, suaves, eu quero dizer, e conteúdos que nos estimulam. E sabe que, ouvindo essas músicas em casa, por exemplo, não há obsessor que fique dentro de casa, porque ele não suporta isso. O obsessor vai embora quando começa a ouvir essas músicas de harmonização, de esperança, de fé. Ele não vai ter chance ali com a gente. Então, é um trabalho que precisava ser resgatado, estava esquecido. E existe uma outra faixa, uma outra música que diz assim: vamos, irmãos, levantando. Aí você para na frase. O que está querendo dizer aqui? Vamos, irmãos, levantando. Levantando o quê? Levantando da preguiça, do ódio, da vingança, da acomodação, do orgulho, da vaidade, da agressividade. Levantar desses estados que estamos viciados, condicionados a esses estados negativos que fazem o sofrimento. Mas isso é interessante porque vale também coletivamente. Da mesma forma que falamos para nós, vamos, irmãos, levantando da tristeza, da apatia, do medo, cabe também coletivamente. Vamos, irmãos brasileiros, levantando para seguir a Jesus. Agora imagine o que acontece, o que cabe nessa expressão para seguir a Jesus. Ora, para seguir a Jesus, nós temos que incorporar ao comportamento, a adesão aos seus princípios, é procurar segui-lo. E seguir a Jesus indica renúncia a caprichos, indica renúncia e demissão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, o que não é fácil. É um desafio para todos nós, porque nós guardamos dentro de nós essas mazelas que ainda nos caracterizam. Mas isso é passageiro, porque a lei de progresso é inevitável. Comentávamos hoje cedo que a questão do livre-arbítrio, né? Nós temos liberdade de escolher entre este e aquele caminho. Mas se você pensar bem, essa questão do livre-arbítrio é muito relativa. Olha lá, o bebê quis escolher a mamãe. É o livre-arbítrio desde cedo sendo exercido. Lá vem ele. E feliz da vida lá. Quando ele te viu lá, ele sorriu. Vamos, mamãe, levantando. E então, onde é que eu estava mesmo? Livre-arbítrio, Estávamos cogitando hoje cedo que essa questão do livre-arbítrio é muito relativo, porque se pensarmos bem, nós não temos outra alternativa senão progredir. Por mais rebeldes que sejamos, por mais que não queiramos, nós vamos nos tornar criaturas perfeitas. Ainda que relativamente, porque ninguém alcança Deus. Mas vamos nos tornar co-criadores com Deus. Do mesmo jeito que dei exemplo para vocês do caqui, eu posso dar o exemplo da banana, do mamão e entre outros comestíveis, vegetais, etc., a beleza de um pássaro, o canto do pássaro, etc., nós todos vamos nos tornar co-criadores. Ora, o Cristo montou o planeta. Emmanuel diz que as paisagens do planeta é criação da mente dele. Foi ele que montou, ele que juntou as peças ele construiu o planeta. Nós estamos treinando. A minha raça é capaz de fazer um celular. Eu não sei fazer celular, mas a minha raça sabe. Eu não sei como é que faz um Wi-Fi, mas a minha raça descobriu como. Um tablet, um aparelho de filmagem, um projetor, a luz elétrica, tudo que nós temos de conforto é produto da inteligência humana. Nós estamos treinando a inteligência com coisas que nos deem conforto, porque amanhã seremos construtores de planetas, seremos administradores de galáxias. Então, muitas tarefas nos aguardam.
no tempo e no espaço. Então, nós vamos, inevitavelmente, progredir. Então, é nesse sentido, vamos, irmãos, levantando. E esta música traz uma lição muito bonita, e a Neuza vai cantar pra gente. Vamos ouvir essa faixa belíssima do CD. É Para Seguir a Jesus o nome da música. Eu falei errado, né? Eu falei, vamos irmãos, levantando. É que a gente canta essa música de manhã, e nessas manhãs frias, quando a gente fica com preguiça de levantar, um fala pro outro, vamos irmão, levantando. Para Seguir a Jesus, Terezinha Oliveira. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá. Fala a alma torturada, Jesus, a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas águas revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. Esta letra belíssima também, que sempre me marcou muito nesses últimos anos, tem lições doutrinárias profundas, né? Porque seguindo a Jesus, modificando o nosso comportamento, substituindo mazelas por virtudes, nós vamos trilhar novos caminhos. É o que está acontecendo conosco, embora devagar, gradativamente, mas estamos aprendendo, as dificuldades nos fazem avançar. A dificuldade, na verdade, ela é uma bênção. As adversidades nos fazem sair do lugar. Senão a gente se acomoda, nós temos uma grande tendência humana de acomodação, né? E faz o convite, tornemos sombras em luz. Sombras variadas, né? Sombras do pessimismo, caiu. Trilhando novos caminhos com a aquisição de virtudes, tornemos sombras em luz. Sombra do pessimismo, sombra da agressividade, do crime, sombra da corrupção, das manipulações de bastidores, de todo tipo de agressividade, transformar essas sombras em luz. O planeta está em trevas, está nas trevas da ignorância, alimentada pela ganância, alimentada pelos abusos de todo jeito, mas ao lado dessas trevas existem os luminares, criaturas que mantêm a honestidade, criaturas que mantêm a perseverança em todas as denominações religiosas, em todos os segmentos profissionais, embora o mal faça muito barulho, né, dando a impressão que está tudo perdido, mas não está.
Não está. Porque essa tempestade vai passar. E ela vai nos falar que essa fé mais pura que o Espiritismo nos dá, fala a alma torturada, o nosso Cristo, a luz de Judá. Então, repete, vamos, irmãos, levantando para seguir nós a Jesus, e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz. E traz um recadinho do Evangelho fabuloso aqui. Deixando de lado mágoa, revolta ou dor, plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Quer dizer, a reflexão é profunda, em poucas linhas, em poucos versos. E naturalmente que vocês estão me perguntando como é que faz para ouvir essas músicas. Já que não tem o CD, e não tem mesmo. Nem o meu eu achei. Só achei o caderninho aqui. Mas deu um trabalhão para conseguir essas músicas. Mas essas músicas estão todas no Spotify. E nós queríamos resgatar esse trabalho. Queríamos fazer isso voltar à tona, né, para que ele estivesse novamente nos corações. Então, propomos à editora, que aceitou, fizemos um livro. Deus sempre. O que fizemos? Deus sabe. Até o nome eu falei errado. Deus sabe. Sensibilidade e harmonia, um resgate do CD na luz da inspiração de Terezinha Oliveira. Vocês estão vendo que tem cifras aqui, partituras musicais. Eu não sou músico, eu sou leigo em música. O que fizemos? Pegamos todas as letras e transformamos em capítulos. Cada capítulo é o nome de uma faixa do CD. São 16 faixas que tem o CD. Cada capítulo tem um nome do CD. E o que a editora fez? No final de cada capítulo tem um QR Code que você com o celular acessa a música. Olha que coisa diferencial, né? Fiquei muito feliz com isso. Tem partitura para quem gosta de música. Eu não sei ler partitura, mas quem sabe, aqui está. Então, no final de cada capítulo, além do comentário sobre a faixa, né, em todos os capítulos um QR Code que vai direto no Spotify. E se você não tiver o livro, você pode ir no Spotify e pesquisar lá, Na Luz da Inspiração, Terezinha Oliveira, você vai encontrar. E no final do livro, eles colocaram também colorido todas as capas dos livros da Terezinha, com ela aqui do lado, além de uma mini biografia e um texto inédito publicado, escrito antes da desencarnação dela, que não havia sido publicado ainda. No final do livro também tem o Spotify do CD completo. Isso porque o que nós quisemos fazer foi resgatar esse trabalho literário, didático, educativo, artístico da grande Terezinha Oliveira. Que posso dizer para vocês com a boca cheia, da grande Terezinha Oliveira, que conheci e convivi pessoalmente com ela. Mas a ideia original era pôr um pendrive junto com o livro. Mas ia encarecer muito o livro. O pendrive já é caro, mas o livro... Então a ideia foi o QR Code. Facilitou bastante, a editora conseguiu fazer um preço bastante razoável. Vocês estão vendo que o livro é fino, R$35. Conseguiu fazer, os livros hoje estão em 50, 60, conseguiu fazer um preço bom. Porque a editora também pensa na divulgação e o resgate, a preservação desta memória, né? Então, esse livro surgiu para trazer de volta e apresentar às novas gerações esse trabalho musical, artístico, doutrinário magnífico. E preservar essa memória. Eu não posso dizer para vocês que a Terezinha Oliveira está aqui conosco hoje. Eu não tenho essa capacidade de percepção. Mas o fato é que nós estamos falando dela. Ela, em espírito, esteja onde estiver, recebe essas vibrações que estamos nos referindo a ela com carinho, com gratidão, etc. E esteja onde estiver, aqui presente ou distante, trabalhando, que é o que os espíritos nobres fazem, né? Ela recebe a gratidão e o carinho de todos nós. Então a gente se sente muito feliz. O lançamento foi em Campinas, nesse final de semana que passou. Fizemos o lançamento no sábado à tarde, no domingo de manhã, junto com outra escritora, a amiga Maruísa Baio, de Limeira, que lançou o livro As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. A Maruísa debruçou-se sobre as bem-aventuranças, estudou as traduções originais, fez um levantamento minucioso das bem-aventuranças, e além de fazer episódios, nós gravamos os episódios, está no YouTube, no canal Agenda Espírita Brasil, vocês podem ver lá, são 25 episódios de 20 minutos cada um, as bem-aventuranças e suas virtudes, onde a Maruísa apresenta o resultado desse estudo, agora materializado em livro. Lançamos juntos, pela mesma editora, porque os livros se casam, né? As bem-aventuranças, os convites de Jesus ao nosso coração. E é interessante porque no original Jesus não teria dito bem-aventurados. Jesus teria dito avante como misericordiosos, avante sendo humildes, avante confiantes.
é que as traduções, várias, até chegar no português, acabou caindo como bem-aventurados. É uma pesquisa nas línguas antigas, né, que chegou a essa conclusão agora sendo discutida e apresentada ao público leitor e estudioso das bem-aventuranças. Então, é um motivo de felicidade para nós resgatar esse trabalho. Trouxemos alguns dos outros nossos livros, já estivemos aqui em Jaú várias vezes, né? Trouxemos aí o Alfinetadas e Rupturas, que são as cutucadas que nós damos uns nos outros, o Causa e Casa Espírita, falando de um centro espírita e suas dificuldades e lutas, e também o Tensão Emocional, cujo título já diz tudo, né? Então é com alegria que a gente comparece aqui nesta noite para falar deste trabalho da Terezinha Oliveira, cuja motivação, cujo mote foi justamente a faixa número 5. Deus sabe. Mas todas as músicas aqui, as declamações, são importantes. Vejam os nomes das faixas. Como a ti mesmo, bem-aventuranças, para seguir a Jesus, que nós acabamos de ouvir. A chuva e a dor, Deus sabe. A outra face da vida, eleva a tua voz, súplica, Pai nosso, todos irmãos, no dia das mães, exortação à mocidade, de um filho a seu pai, a ti, Senhor, aos espíritos consoladores. E olha o título da última faixa. Que bom que vieste, Jesus. A gente não pode ficar omisso a um trabalho dessa envergadura. Um trabalho moral, didático, artístico, doutrinário, dessa grande mestra. Quem conviveu com ela, eu tive a oportunidade de entrevistar 2 pessoas que conviveram diretamente com ela, né? Sabem da nobreza desta alma que esteve conosco. Na quinta-feira passada, eu fiz essa palestra para Santa Cruz do Rio Pardo, onde reside a Francisca, que mudou de Campinas para lá. A Francisca participava das reuniões mediúnicas junto com Terezinha, em que Terezinha era esclarecedora dos espíritos que se manifestavam, né? E ela conviveu muito com Terezinha. E fazendo a palestra híbrida, né? Eu estava em casa, online, e lá no salão do centro, eles projetaram o telão, e eu podia ver o público, né? E embora o microfone deles estivesse fechado para que eu falasse, né, para não dar reverb de som, dava gosto de ver a Francisca cantando junto. Porque a Francisca, que é uma senhora hoje com seus mais de 80 anos, que conviveu com a Terezinha diretamente e viveu esse momento em que a Terezinha cantava, né? Ela cantava junto lá na plateia, a música sendo mostrada no telão, né? Então é interessante ver esse entusiasmo. E agora, estando em Campinas no lançamento do livro, os depoimentos de pessoas que conviveram com ela, que estiveram com ela, falavam que nas aulas que ela dava, nos encontros de mocidade, ela cantava a música, uma das faixas diversas aí, e depois pedia para o povo cantar junto, né? Então isso marca a vida de todo mundo, né? Como marcou a minha com essas músicas que eu nunca pude esquecer. É uma trajetória feliz, eu tenho feito essa palestra em vários lugares. Em alguns lugares eu uso projeção, mas eu já fiz algumas vezes sem projeção, gostei mais sem projeção, de forma que me faz um bem danado falar sobre a Terezinha como expressão da nossa gratidão. E nós vamos encerrar, eu e Neuza, ler o poema Súplica, que não é cantado, é declamado por ela, está no CD também, e nós vamos ler juntos. Vejam a letra desse poema, que coragem desta mulher a falar isso. Esse foi declamado, não é música. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama, que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece, e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo o que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal menor dos grãos da mais filtrada
areia. E a Neuza tem algo a contar da Terezinha Oliveira também. Toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, o nosso abraço a essa benfeitora Terezinha Oliveira por todo o legado deixado. E eu queria dizer que a primeira palestra que eu assisti quando eu adentrei para a doutrina espírita foi da Terezinha. Ela falou sobre a felicidade. E eu não me esqueci de uma frase que ela usou, né, dando exemplo de felicidade. Ela disse que a felicidade pode ser comparada quando você está assim, com muita sede e você consegue um copo de água para tomar, né? E aí você vai ingerindo aquela água e a felicidade que você sente de estar ingerindo aquela água. Então, isso é felicidade, né? São pequeninas coisas. É isso, eu queria agradecê-la eternamente, que eu não esqueci mais. Pode permanecer. E então, nós queremos agradecer o convite aqui do Allan Kardec de Jaú, agradecer a presença de vocês por esse momento que marca o dia de hoje, com muita alegria ao nosso coração. E para encerrar, a Neuza vai cantar uma música, digo, comovente, referindo-se a essa luz grandiosa que ilumina o mundo, a este amigo sempre presente que nós não podemos esquecer. As tempestades que aí estão à nossa volta vão passar. Isso é fruto da nossa imaturidade, isso é fruto da nossa mediocridade que nos caracteriza ainda como seres humanos, coletivamente falando, embora exista muita nobreza individual, não é mesmo? Então, para não generalizar, vamos dizer de forma a pensar nas dificuldades que estão como fruto da nossa pequenez ainda. Mas vamos aprender, é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde. A dor, se não formos obedientes, a dor fará aquilo que não sabemos fazer. Então, vamos concentrar os nossos pensamentos em gratidão a Jesus. A letra belíssima, Ele Veio, de Luiz Antônio Mileco. Luiz Antônio Mileco, deficiente visual, morou no Rio de Janeiro, já está desencarnado, e ele foi um médium musical. Além de deficiência visual, ele captava as letras e as músicas, e tem um legado musical impressionante. Uma das músicas é essa que nós vamos ouvir como vibração final. Nós queremos não apenas a música, mas vamos concentrar os nossos pensamentos para emitir vibrações boas em favor do planeta, em favor da cidade, em favor do país, em favor de pessoas que estejam doentes. Pensar na grandeza desse exemplo que está à nossa disposição. Olha que letra belíssima. Em favor de nós mesmos. Em favor de nós mesmos, não podemos esquecer, porque também somos carentes dessa mudança de postura, né? A gente ainda se prende a muita coisa e sofre por causa disso. É um aprendizado sem fim. Sabe o que é que nós somos? Meros aprendizes, nada mais do que isso. Vamos ouvir então, como vibração final. Eu, antes de encerrar, bom, depois eu volto a falar sobre isso. Vamos lá. Encerramos então com a canção Ele Veio. Ele veio, luz da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina.
nossa alma, que tirou